Soberano Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos te agradecer pela imensa oportunidade de estarmos vivos mais uma vez e também de estarmos aqui na tua casa de oração no teu santo sábado. Usa, Senhor, de misericórdia para com todos nós que aqui estamos. Neste momento nós queremos orar e interceder pela vida do teu filho Elton, o qual recebeu a notícia de que a mãe infartou. E também nós queremos te apresentar o nosso irmão Irã Santana, que se encontra ali acometido com a enfermidade nos pés, mas nós sabemos desde já que o Senhor está operando um grande milagre na vida dele. Seja conosco nesta manhã, que a gente receba esta mensagem, que é a tua palavra, que receba essa palavra que vai sair da tua boca e não da minha, e que a gente venha colocar em prática em nossas vidas, como lições preciosas para a nossa salvação. Amém. São essas bênçãos que nós te rogamos, Senhor, e desde já também te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sempre que nós subimos ao púlpito para nós pregarmos uma mensagem que nós sabemos que é do céu, sempre dá uma carolarazinha no pé, né? Sempre dá uma fadiga, sempre dá uma coisa assim na barriga, né? Mas nós sempre estamos confiantes no Senhor de que tudo irá dar certo. A palavra do Senhor lá em João capítulo 8, verso 36 diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu creio que nesta manhã todos nós seremos libertos de alguma coisa nesta manhã. Bem, em muitas andanças por aí, antes de me entregar minha vida ao Senhor, eu conheci muitas pessoas com nomes diferentes, personalidades também diferentes. Quando eu cheguei também à igreja, eu conheci pessoas diferentes, pessoas de nome diferentes, personalidades também diferentes. Quando eu cheguei ali à igreja da Paquera, no ano de 2007, eu conheci Paulo, conheci Roberto, conheci Júnior, pessoa que eu já conhecia também. Quando eu vim aqui para o Diamante, conheci Gilson, conheci Rodrigo, conheci o irmão Vado, conheci a Simone, e assim sucessivamente. Mas eu nunca conheci pessoas com nome tal e sobrenome tal. Nunca conheci um Judas, nunca conheci um Herodes. Pessoas que marcaram a história tragicamente, deixaram um rastro de infidelidade para com o Senhor e assim foram traçando sua linha na eternidade para a perdição e não para a salvação. O texto que nós vamos analisar aqui nesta manhã é um texto que vai chamar muito a atenção minha e também a sua e também a nossa. Nós vamos fazer uma reflexão muito grande a respeito da nossa vida, da nossa intimidade com Deus. Preste atenção nisso. Da nossa intimidade com Deus. O simples fato de nós estarmos na igreja, isso não quer dizer que isso leve a gente à salvação. O simples fato de termos o nosso nome no hall de membro na igreja, isso também não é garantia de salvação. O fato de nós fazermos semanas e semanas de oração, darmos estudos bíblicos, levarmos outras pessoas aos pés de Cristo, isso não é sinônimo também de salvação. Mas afinal de contas, o que foi que Judas fez? O que foi que Judas fez? Para ele sofrer tanta aversão, para ele ter um nome tão odiado nos anais da história, o que foi que ele fez? O que foi que ele cometeu? Simplesmente ele traiu o mestre. Ele traiu o mestre. O interessante desse personagem é que ele andava com Cristo, ele estava com Cristo, ele aprendeu com Cristo, ele tinha desejo de estar com Cristo, ele anelava estar com Cristo, ele assistiu tudo que Jesus fez ali, ele assistiu todos os milagres, ele assistiu às curas, ele assistiu também ali a olho nu, ele viu os demônios serem expulsos, ele também foi colocado também ali, ele foi instituído também para fazer parte do rol dos discípulos, mas não que ele quisesse, ele apareceu. E Jesus o atraiu para ele. Mas no livro Desejado das Nações, na edição condensada, diz que Jesus o recebeu, mas Jesus recebeu friamente. Os discípulos queriam porque queria e anelava. Realmente aquele homem tinha uma inteligência muito grande. Mas Jesus sabia o que havia no fundo do coração de Judas.
E ele o colocou em uma posição em que ele pudesse analisar os defeitos que ele tinha, principalmente de caráter, e poder se colocar ao molde, ou seja, à disposição de Jesus, para que Jesus transformasse a vida dele. O que dizer de uma pessoa que anda com Cristo, que é tão ligada a Cristo? O que eu posso esperar dessa pessoa? O que você pode esperar dessa pessoa? O que é que você pode aguardar dessa pessoa? É uma pessoa que tem a mente de Judas, é uma pessoa perspicaz e que pode atrair a atenção do próximo, é uma pessoa que tem uma lábia muito boa, uma inteligência muito grande, mas que essa inteligência também pode ser uma inteligência muito perigosa. O texto sublime que eu convido você para analisarmos juntos nesta manhã, encontra-se no livro de João, capítulo 15. Abra aí por gentileza, João, capítulo 15, a partir do verso 4. Vamos ler ele cuidadosamente, para nós entendermos o que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã. Amados, aos poucos nós vamos, e eu espero e aguardo que você, assim como eu também, nesta manhã, guarde, por gentileza, esse sermão que nós iremos escutar nesta manhã. Nós queremos ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Amém? Amém? João 15, verso 4 em diante. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O texto está falando para mim e para você de intimidade, de ligação, de associação com Cristo. Se a igreja quiser ter um grande resultado no Caleb, se a igreja quiser ter um resultado grande, numeroso, a partir de uma semana de oração, nós temos que estar ligado a Cristo, intimamente ligado com Ele, porque o verso 5 conclui dizendo, porque sem Ele a gente não pode fazer nada. Sem Cristo as pessoas jamais podem tomar uma decisão ao lado dele. Sem Cristo também nós não podemos ter uma semana de oração de sucesso. Sem Cristo nós não podemos alcançar pessoas portas adentro, como foi lançado o Caleb deste ano. E o que é que nós podemos tirar de Judas? Quais lições nós podemos aprender dele? Eu posso ser um homem de oração e posso estar perdido na igreja. Posso dar inúmeros estudos bíblicos e posso estar também perdido. Eu posso orar sucessivas vezes e também posso estar perdido. Vamos descobrir uma pessoa de oração, mas que pode estar perdido na igreja. Por favor, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, a partir do verso 10. Lucas 18, verso 10. Todos acharam? Acompanhe comigo. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, o fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Aqui está um homem de oração, mas que está perdido. Um homem de oração, um homem que buscava. E por que não podemos dizer? Um homem também que busca, um homem também que ora, mas é uma oração egocêntrica, uma oração totalmente voltada para si mesmo, para os seus próprios interesses, externos ou internos. Temos que ter também cuidados ao orarmos. Não tive tempo de preparar o slide, mas eu quero que vocês tenham os seus ouvidos aguçados para os textos que nós iremos citar aqui do livro O Desejado de Todas as Nações. E guardem isso com vocês também, e eu também quero guardar comigo. A história de Judas apresenta o triste fim de uma vida que poderia ter sido honrada por Deus.
houvesse Judas morrido antes de sua última viagem a Jerusalém, e teria sido considerado digno de um lugar entre os 12, e cuja falta muito se faria sentir. A versão que eu tenho acompanhado através dos séculos não teria existido, não fossem os atributos revelados ao fim de sua história. Havia, porém, um desígnio em seu caráter, exposto perante o mundo. Seria uma advertência para todos quantos, como ele, traíssem sagrados depósitos. Como eu disse anteriormente, este homem teve uma vida ligada a Cristo. Mas o interessante de tudo, irmãos, é que esse homem ele desejava ser transformado. O que me chama a atenção no texto, que eu vou ler a seguir, é que ele tinha um desejo profundo de ser transformado por Cristo. E quantos de nós também não temos esse mesmo desejo também de ser transformados por Cristo? De estar com Ele, abrir a palavra dele, sentir nas palavras de Cristo que Ele quer transformar o nosso coração de dentro para fora, mas que a gente reluta com algo que nós temos e que está atrapalhando o que nós estamos apegados. Pouco antes da Páscoa, Judas renovara seu trato com os sacerdotes para entregar Jesus. Combinou-se então que o Salvador fosse aprisionado imediatamente no retiro aonde costumava ir para orar e meditar. Desde a festa em casa de Simão, tivera Judas a oportunidade de refletir no ato que concordara praticar, mas seu propósito ficou imutável. Por 30 moedas de pratas, o preço de um escravo, vendeu o Senhor da glória para a ignomínia e a morte. Qual era o desejo de Judas? Qual era o desejo de Judas? Que Jesus fosse feito o quê? Rei. Na multiplicação dos pães, ele ali no meio da multidão, ele ajudando a distribuir os alimentos também, ele percorria entre a multidão, induzindo o povo a gritar que Jesus fosse proclamado rei. Mas os ensinos de Jesus eram totalmente aquilo que ele desejava que Jesus fosse. Só que os ensinos de Jesus era na mente de Judas, ele queria que Jesus fosse feito rei, mas Jesus, muito pelo contrário. Por exemplo, ele sabe da notícia que João estava para ter a cabeça degolada, mas na mente de Judas, por que Jesus não foi lá ajudar, tirar ele do calabouço? Tudo isso era contrário ao pensamento e às intuições que Judas tinha. Mais à frente diz, Judas tinha naturalmente grande amor ao dinheiro, mas não fora sempre bastante corrupto para praticar um ato como esse. Motivo dominado na vida, o amor de Mamon sobrepujara o amor de Cristo. Tornando-se escravo de um vício, entregou-se a Satanás para ser impelido a toda a extensão do pecado. Judas entregou-se totalmente ao amor a quem? Amor a quem? Ao dinheiro. Isso foi um caminho aberto para ele se interpor à extensão do pecado. O que é a extensão do pecado? O que é a extensão do pecado? É você caminhar literalmente, mas não sem saber que aquilo traria grandes e pequenos resultados, e resultados angustiantes na vida de Judas. Judas unira-se aos discípulos quando as multidões seguiam a Cristo. Os ensinos do Salvador lhes tocavam o coração. Presta atenção nisso aqui. Judas unira-se aos discípulos quando as multidões seguiam a Cristo. Os ensinos do Salvador lhes tocavam o coração, enquanto suspenso de seus lábios, escutavam o que dizia na sinagoga. À margem do lago, sobre o monte, Judas via os doentes, os coxos, os cegos aglomerarem-se em torno de Jesus, vindo das aldeias e cidades. Via os moribundos que ele depunha aos pés, testemunhava as poderosas obras do Salvador na cura dos enfermos, na expulsão de demônios, na ressurreição de mortos.
experimentava em si mesmo o testemunho do poder de Cristo. Reconhecia serem seus ensinos superiores a tudo quanto ouvira anteriormente. Mas, assim como eu e você, Judas tinha uma coisa que eu vou ler agora. Amava o grande mestre e anelava estar com ele. Existe alguma diferença de mim para você, Judas? Não. Eu amo o Salvador. Você também ama o Salvador. Você também anela estar com Cristo. Eu também anelo estar com Ele. É assim ou não é? Por que nós viemos ao culto? Porque nós amamos o Salvador. Você não vem para aqui se você não amasse Ele. Por que você vem aos cultos de domingo? Porque você ama e anela estar com Ele. Você ama e deseja estar com Ele. E deseja ser transformado por Ele. A nossa vinda aqui à igreja não é somente porque nós o amamos. É porque nós desejamos ser transformados pelo amor de Cristo. Amém. É o amor de Cristo que nos constrange a estar aqui. E nós também viemos aqui à igreja porque Ele nos amou primeiro. Não é porque a gente amou Ele primeiro, não. Cristo nos amou primeiro. E a gente vem aqui à igreja como oferta para o Senhor. Tivera desejo de ser transformado no caráter e na vida. E esperava experimentar isso mediante sua ligação com Jesus. Isso aqui é tremendo. Por que é tremendo? Note, tivera desejo de ser transformado no caráter, na vida e mais. E esperava experimentar mediante sua ligação com Jesus. Jesus estava ali disposto para Judas. Jesus lia completamente o que se passava no coração de Judas. Entre os discípulos que ali estavam com ele, vamos dizer assim, entre aspas, o desejo maior de Jesus era que Judas fosse restaurado como um verdadeiro homem de Deus. Se Judas vivesse em nossos tempos, Bill Gates estava longe de ser esse homem que ele é aí da Microsoft. Nem chegaria perto. Os grandes economistas, todos, hoje não iam procurar Ike Batista. Eles iam procurar Judas. Porque o homem ele era expert em finanças. Não chegaria aos pés de Judas. O Salvador não repelira a Judas. Dera-lhe lugar entre os 12. Confiou-lhe a obra de evangelista. Dotou de poder para curar os doentes e expulsar os demônios. Mas Judas não chegou ao ponto de render-se inteiramente a Cristo. Qual foi o problema de Judas? Qual foi o problema de Judas? Qual foi o defeito de Judas? Não render inteiramente o quê? Não render-se inteiramente o quê? O coração a Jesus. Irmãos, note, ele andava com o mestre dos mestres. Ele andou com aquele que era a verdade. Ele andou e estava com aquele que dizia sempre: vinde a mim. Sabe de uma coisa que Judas não entendeu? Judas não entendeu aquilo que está lá em Mateus 6, verso 20. Ninguém pode o quê? Servir a dois senhores. Judas queria servir a Cristo e às riquezas. Judas não chegou a tomar uma decisão. Judas insistiu em fazer o erro o tempo todo. Mas ele estava andando com quem? Com aquele que era o restaurador de vidas. Eu faço questão de ler porque são coisas interessantes para mim e para você. Olha só. Mas Judas não chegou ao ponto de render-se inteiramente a Cristo, não renunciou às suas ambições terrenas, nem ao seu amor ao dinheiro, ao passo que aceitava a posição de ministro de Cristo, não se colocou no divino molde. Achava que podia reter seus próprios juízos e opiniões, e cultivou, pasme, a disposição de criticar e acusar. Será que nós não temos um pouco de Judas? Será que muitas vezes eu não olho para o meu irmão Júnior e falo assim: ó, ele não serve para isto. Não serve.
Ele sempre está fazendo isso, mas eu não concordo. Ele faz um ano todo, já tem 2 anos, mas eu não concordo, irmãos. Isso é absurdo, porque ele tomou essa posição de criticar e acusar. É por isso que muitas vezes a obra do Senhor ela não anda. Às vezes eu olho para o meu irmão Rodrigo, critico e acuso. Foi uma disposição que ele tomou. Houve falta ali naquela comissão ali, mas eu não concordo muito ali. Gilson, de novo, eu estou acusando, estou criticando. Essa posição de criticar e acusar vem de quem? Seja sincero, vem de quem? Satanás. Fica sobre ele grande influência. Tinha elevado estima às próprias aptidões e considerava seus irmãos como muito inferiores a si mesmo no discernimento e na capacidade. Judas passou a observar os irmãos, como eles se comportavam, o que eles faziam. E vamos notar aqui, se nós não temos um pouco disso, se nós não temos, louvado seja Deus. E se temos, vamos pedir a Deus para que Ele tire isso de dentro do nosso coração. Não viam suas oportunidades, pensava, nem se aproveitavam das circunstâncias. A igreja nunca prosperaria tendo como guias homens de vistas assim curtas. Judas olhou para os discípulos assim: não, a igreja não vai andar com esses homens assim. Eles têm vistas curtas, pensamentos curtos. Não vai andar. O diabo não está andando. Está tudo bagunçado. Se eu for, se eu pegar a direção aí, Mateus, todo mundo vai andar atrás de mim. Eu conheço o perfil de cada um. E era uma pessoa de grande influência. Pedro era impetuoso, agia sem consideração. João, que entesourava as verdades caídas dos lábios de Cristo, era olhado por Judas como um fraco financista. Mateus, cujo preparo lhes ensinara a ser exato em tudo, era tão meticuloso em questões de honestidade e estava sempre pensando nas palavras de Cristo, observando-se como elas, por tal forma que, segundo o juízo de Judas, não era de confiar, que fosse capaz de agir com arguria e vasto alcance nos negócios. Assim, passava Judas em revista todos os discípulos e lisonjeava-se de que a igreja se veria muitas vezes em perplexidades e apuros. Não fora sua habilidade como administrador. Irmão, cuidado, eu tenho que ter cuidado, porque nós também administramos as coisas de quem? De Deus. Eu posso correr o risco de estar olhando para os meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, como sendo um empecilho das coisas de Deus. Sim ou não? Sim. Eu posso criticar, posso acusar, posso olhar para o meu irmão Pablo e falar assim: não, ele foi escolhido na comissão para exercer isso. A irmã Simone, de novo. Vocês estão entendendo o cuidado que nós temos que ter em analisar os perfis dos nossos irmãos e nossas irmãs e ter o máximo de cuidado? Amados, se Deus faz parte da comissão da igreja, a gente sabe que Ele está ali, alguns membros foram escolhidos para exercer tais funções, deixa lá e Deus proverá. Amém ou não? Amém. Se está ali, foi Deus quem escolheu. A gente não tem nada de intervir. Judas estava cego para a fraqueza de seu caráter. Cristo colocou onde pudesse ter a oportunidade de ver e corrigir isso. Como tesoureiro dos discípulos, era chamado a providenciar quanto às pequeninas necessidades do grupozinho e assumir as faltas dos pobres. Quando no cenáculo Jesus lhe disse: o que fazes, falo depressa. Irmão, quando Jesus falou assim, o que você tem que fazer, faça depressa. E aí Judas sai. Os discípulos ficaram pasmados quando ele sai. Por que os discípulos ficaram pasmados quando ele saiu? Porque eles não sabiam a qual intenção Judas tinha aonde? No coração. E quando Jesus pegou um pedaço de pão e colocou na boca de Judas,
foi revelado ali o caráter de Judas que estava oculto. Quando Jesus escolheu os 12 e falou assim, eu não escolhi os 12, aí Jesus falou assim, mas um de vós, acredita em Deus, não acredita em mim não, viu? O desejado das nações diz assim, um de vós é um diabo. Ou seja, Judas era a personificação viva do demônio em pessoa. Pelo simples fato do caráter dele estar imutável aos discípulos, mas não a Jesus. O que Judas fez, né? Traiu o mestre. Será que nós também não traímos o mestre nas pequeninas coisas? E fala assim, não, isso aqui é besteira. Isso aqui nem tanto. Vou pegar hoje, amanhã talvez. Sabe, a gente traz Jesus por pequenas coisas. A gente traz Jesus por um programa, por uma minissérie. A gente traz Jesus por um programinha, um programão. Uma noite que a gente sai para alguns lugares que às vezes não tem nada a ver, quem faz sua escolha também não tem nada a ver. A gente trai o mestre. A gente trai o mestre quando a gente está escolhendo algo que a gente sabe que não é do agrado do Senhor. Devemos ter o máximo de cuidado quando nós escolhemos algumas coisas. Que a gente sabe na nossa consciência que aquilo não vai agradar a Cristo. Note bem mais um detalhe aqui. Servindo aos outros, Judas poderia haver desenvolvido o espírito abnegado, mas ao passo que ouvia diariamente as lições de Cristo e lhe testemunhava a vida isenta de egoísmo, Judas condescendia com sua disposição cobiçosa. As pequenas continhas que lhe chegavam às mãos era uma tentação contínua. Muitas vezes, ao prestar qualquer serviço a Cristo ou dedicar tempo a fins religiosos, remunerava-se à custa desses poucos fundos. Esses pretextos serviam aos seus olhos de escusa para a ação que praticava. Perante Deus, porém, era ladrão. Judas fazia qualquer coisa, e tudo que caía, ele falava assim, não, ele não sabe de nada, mas isso aqui é para mim. Não sabe de nada, mas vou colocar aqui. Irmãos, entenda uma coisa, ele era ladrão. Mas nós encontramos aqui na leitura da Bíblia e tudo mais, em que Jesus anelava sempre estar com ele, Judas anelava sempre estar com Jesus e ter o coração e a vida transformada, mas não conseguiu. Ele não conseguiu se livrar disso. Aí eu pergunto nesta manhã, o que é que eu tenho, o que é que você tem, o que é que nós temos, que a gente precisa tirar do fundo do nosso coração para que Jesus possa trabalhar profundamente. Existe algo que atrapalha, não é possível. Nós temos um pouquinho de Judas. Quer queira, quer não, temos um pouquinho dele. Temos um pouco dele. As tantas vezes repetida declaração de Cristo de que seu reino não era deste mundo irritava Judas. Isso deixava ele irritado, porque ele queria estar ao lado do prefeito, ele queria ajuda, ele queria Jesus como um governador, um presidente, e falou assim, não, eu tenho que garantir o meu lugar lá. Tenho que garantir. E ele estava fazendo isso com unhas e dentes. Tudo que Jesus pregava, note, era uma decepção para Judas. O bálsamo, quando foi derramado aos pés de Cristo e foi enxugado, nossa, aquilo foi um golpe. Como pode desperdiçar um negócio desse aí, um bálsamo desse aí? Vende, por que não passa para mim? Vende e dá aos pobres. Não, a intenção de Judas é, passa para mim, eu vendo e uma porcentagem eu toco. Os discípulos não estavam vendo, mas Cristo estava vendo. Irmãos, Judas estava precisando de uma mudança. Nós também estamos precisando de uma mudança. Ou a gente acha que isso aqui está escrito só por estar escrito? Não.
é uma advertência severa para mim e para você, para todos nós que nos encontramos aqui nesta manhã na igreja. É uma advertência profunda, mais do que profunda. Mais do que profunda. Preciso ler mais algumas coisas. Muitas vezes, pronto, achei aqui. Estabeleceram um limite de espera à obra de Jesus. Em seus cálculos, João Batista deveria ser libertado da prisão, mas eis que foi permitido que ele fora degolado. E Jesus, em vez de afirmar seu reino, seu direito real e vingar a morte de João Batista, retirou-se com os discípulos para um lugar no campo. Judas queria uma luta mais agressiva. Pensava que se Jesus não impedisse os discípulos de executar os próprios planos, a obra seria mais bem sucedida. Observava a crescente inimizade dos guias judaicos e viu seus desafios desprezados quando pediram a Cristo um sinal do céu. Abriu-se no coração a incredulidade e o inimigo forneceu pensamentos de dúvida e rebelião. Por que Jesus se demorava tanto em coisas desanimadoras? Você viu o pensamento de Judas? Para Jesus, se está falando acerca do céu e dizer que o reino dele não era deste mundo, para Judas era coisa desmoralizante. Era um desperdício estar na presença de Jesus, ouvindo aquelas coisas. Meu reino não é deste mundo, para isso eu vim, para esta hora foi que eu vim. Amigo, me traíste com um beijo. Tudo isso para ele era nada. O que ele queria era que Jesus permanecesse aqui, como o Rodrigo mencionou ali na lição naquele momento ali, e que ele chegasse e esbagaçasse com tudo, ou nada estava feito. Não obstante os próprios ensinos do Salvador, Judas estava continuamente fomentando a ideia de que ele havia de governar como rei em Jerusalém. Na alimentação dos 5.000 procurou promover isso. Nessa ocasião, Judas ajudou na distribuição do alimento à multidão faminta. Teve a oportunidade de ver o benefício que estava em seu poder fazer aos outros. Experimentou a satisfação que sempre acompanhava o serviço para Deus. Auxiliou a levar Jesus, os enfermos, dentre a multidão. Viu que alívio, que alegria e satisfação sobrevêm ao coração humano, mediante o poder de curar do restaurador. Poderia ter compreendido os métodos de Cristo, mas cegavam nos seus desejos egoístas. Judas foi o primeiro a aproveitar-se do entusiasmo excitado pelo milagre dos pães. Foi ele quem arquitetou o plano de apoderar-se de Cristo. Mas todo esse relato aqui, eu quero ir para o tópico final, todo esse relato aqui fala de alguém que esteve ligado a Cristo. De alguém que andou com Cristo o tempo todo. E eu quero ler aqui agora, nos momentos finais, o desespero de Judas. E por que não dizer o triste fim de uma vida dividida? Para que a gente nunca mais venha viver com uma vida dividida dentro da igreja. Ou estamos com Cristo ou não estamos com Ele. Ou escolhemos a vida eterna ou a morte eterna. E Judas teve o seu triste fim. Últimos detalhes aqui, por hoje. Aqui está falando acerca de Judas lá no Sinédrio. Ao aproximar-se do julgamento do fim, não mais podia Judas suportar a tortura de sua consciência culpada. De súbito soou pela sala uma voz rouca, que produziu em todos os corações um fremito de terror. Ele é inocente, poupa, ó Caifás. Mas amados, isso aqui foi triste demais. E também tarde demais. Judas, ali no seu juízo, ele achou que tudo ia dar certo e tudo deu errado. Viu-se então a alta figura de Judas comprimindo-se por entre
a sobressaltada multidão. Tinha o rosto pálido e decomposto, e borbulhava ali na fronte gotas de suor, precipitando para o trono do juízo. Atirou perante o sumo sacerdote as moedas de prata, preço de sua traição ao seu senhor. Agarrando-se ansiosamente às vestes de Caifás, implorou-lhe que soltasse Jesus, declarando que ele nada fizera digno de morte. Caifás repeliu, zangado, mas ficou confuso e não sabia o que dizer. Revelara-se a perfídia dos sacerdotes. Era evidente que tinha sobremodo o discípulo para trair o mestre. Pequei, gritou Judas, traindo sangue inocente. Mas o sumo sacerdote, readquirindo o domínio de si mesmo, respondeu desdenhosamente: que nos importa? Isso é contigo. Eu termino por aqui. Viu qual é o triste fim de uma vida dividida? Satanás, ele lança os tapetes, ele lança tudo bonitinho, tudo muito bem arquitetado, mas no final ele fala assim: o que é que eu tenho com isso? Foi você que escolheu, eu não tenho nada a ver. Só faltou ele dizer assim para ele assim: ó, você andou tanto tempo com ele, a escolha foi sua, todo esse plano arquitetado foi seu, não tenho nada a ver, agora é com você, resolva. Cuidado com as nossas escolhas que nós fazemos, cuidado com aquilo que nós escolhemos. Como é que está o nosso coração nesta manhã? Sabe, esse sermão é para nós analisarmos a nossa vida. Afinal de contas, a Bíblia diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Amém? Amém. Já são exatamente 11h40, 20 para as 12. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, que habita no mais alto dos céus, louvado, exaltado, enaltecido seja sempre o teu santo e poderoso nome. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos. Nesta manhã, Senhor, nós tiramos grandes lições para a nossa vida. Aprendemos de maneira categórica até onde vai e o que ocorre com o coração dividido ou com uma vida dividida. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Senhor dos senhores. Amém. E que o Senhor tem grandes coisas reservadas para aqueles que o amam. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia a examinarmos o nosso coração, ou seja, a nossa mente. Amém. Nós lemos aqui nesta manhã o relato de um homem que não se encontra nos anais da história como um homem bom, mas que ele sofre aversão até hoje por uma simples coisa, por ter traído o mestre. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia a estarmos junto com Cristo e bem junto a Cristo, porque sabemos que Ele é o nosso Redentor. Leva-nos em paz para os nossos lares e mais tarde nós queremos sair juntamente com a sua companhia para darmos os nossos estudos que foi confiados a nós, para estarmos no campo para acolher e reerguer pessoas que se encontram em caminhos tortuosos, mas que de acordo com o teu querer e a tua vontade, essas pessoas possam abrir as suas portas e ali nós entrarmos, sentarmos e compartilharmos as boas novas de salvação para as pessoas que se encontram em seus lares. São essas bênçãos que nós te rogamos, Senhor, e desde já também te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.